Às vezes, o amor nasce exatamente onde menos esperamos. Um empresário cercado de poder, mas consumido por um vazio inexplicável. Uma jovem exausta, lutando para sustentar o irmão especial. Dois mundos tão distantes, unidos pela dor, pela esperança e por um reencontro inesperado. Arthur Mendonça era admirado por todos. Empresário bem-sucedido, dono de uma rede hoteleira de luxo, símbolo de poder e elegância. Para a sociedade, ele parecia ter conquistado tudo: riqueza, influência e respeito. Porém, por trás da imagem impecável, escondia-se uma dor silenciosa. Desde a infância, Arthur carregava um vazio inexplicável, uma ausência que nada preenchia. Ainda criança, sentia-se deslocado. Nos jantares de família, onde reinava o silêncio formal, ele olhava em volta e se perguntava por que não conseguia sentir a mesma alegria que via em outros lares. Mesmo cercado de conforto, percebia uma frieza que lhe roubava o calor da vida. Esse sentimento se tornou parte dele, como uma sombra que o acompanhava em cada passo. Na juventude, buscou respostas nas conquistas. Estudou nas melhores escolas, formou-se com excelência, ergueu um império no setor hoteleiro. Mas a cada vitória, o vazio continuava lá, intacto, como uma ferida que não cicatrizava. Descobriu que sucesso não era sinônimo de plenitude. Era como beber água salgada. Quanto mais conquistava, mais sede sentia. Arthur aprendeu a esconder sua dor por trás de uma máscara de firmeza. Nas reuniões, exibia postura confiante. Nas entrevistas, sorria como se nada faltasse. Mas à noite, no silêncio do próprio quarto, o vazio gritava. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada antes mesmo de nascer. Esse peso invisível moldava sua vida sem que ele entendesse. Com o tempo, começou a sentir os reflexos físicos dessa ausência. Insônia, apatia, desinteresse por prazeres que antes o motivavam. Amigos notavam sua distância, mas ele sempre tinha uma desculpa. Apenas cansaço do trabalho. No fundo, sabia que não era isso. Havia algo mais profundo, algo que sua mente não alcançava. Arthur começou a questionar a própria existência. De que adiantava ser rico, respeitado, poderoso, se por dentro sentia-se incompleto? Era como viver uma peça em que o personagem principal não acreditava no próprio papel. O público aplaudia, mas o ator sofria nos bastidores. Esse paradoxo se tornou insuportável. Ele começou a buscar respostas em viagens. Conheceu diferentes culturas, meditou em templos distantes, visitou lugares sagrados. Mas a cada retorno, percebia que a dor continuava intacta. O vazio não podia ser preenchido pelo externo. Estava dentro dele, esperando por algo que ele ainda não sabia nomear. O peso desse silêncio interno o afastava das pessoas. Relacionamentos não duravam, amizades se tornavam superficiais. Era como se ninguém conseguisse realmente alcançá-lo. E por trás desse isolamento, crescia o medo de nunca encontrar um propósito. Arthur se olhava no espelho e via duas versões de si mesmo. O homem admirado pelo mundo e o menino perdido que buscava sentido. Essa dualidade o consumia. Sabia que precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Foi nesse estado de inquietação que decidiu dar um passo inesperado. Um movimento que mudaria sua vida para sempre. Arthur, o empresário poderoso, escolheu se despir de seu título e mergulhar em uma experiência transformadora. Viver como um homem comum. As lembranças da infância voltavam como ecos em sua mente. Arthur recordava-se de momentos que pareciam solitários, mesmo em meio ao luxo. Brinquedos caros, festas grandiosas, mas nenhum abraço que o fizesse sentir pertencente. Havia uma ausência nos olhares dos pais, como se a frieza fosse herança inevitável. Essa sensação o acompanhava em silêncio. Lembrava-se das noites em que, ainda pequeno, acordava com a sensação de vazio no peito. Ficava olhando para o teto sem entender por que sentia tanta falta de algo que não sabia o que era. Cresceu acreditando que essa dor era parte de si, uma espécie de destino. Nunca conseguiu explicar a ninguém e por isso aprendeu a guardar tudo dentro de si. Com o tempo, começou a sentir que esse vazio não era apenas dele. Havia algo que o conectava a uma tristeza maior, como se fosse um fio invisível puxado do passado. Essa intuição o acompanhava, mesmo sem provas concretas. Era como se carregasse memórias que não eram suas, mas que habitavam sua alma. Na adolescência, tentou preencher essa ausência com conquistas. Era o melhor aluno, o mais dedicado, o filho exemplar. Buscava constantemente a aprovação dos pais, mas nunca recebia o olhar de reconhecimento que desejava. Isso o machucava,
reforçando ainda mais a ideia de que nada do que fizesse seria suficiente. Arthur começou a construir sua identidade em torno da perfeição. Precisava provar a si mesmo que valia algo. Tornou-se obcecado por metas, números e resultados. Mas por trás disso, havia o menino ainda ferido, pedindo por afeto, por cuidado, por pertencimento. O sucesso, nesse sentido, era apenas uma máscara para esconder a dor. Ele também lembrava de histórias não contadas, sussurros em reuniões de família, nomes que apareciam e desapareciam em conversas interrompidas. Sempre sentiu que havia algo oculto, uma verdade escondida em sua linhagem. Esse mistério o deixava inquieto, como se fosse parte da explicação para o vazio que sentia. Em sua juventude, começou a sonhar com figuras desconhecidas. Rostos que nunca havia visto, mas que lhe causavam emoções intensas. Acordava confuso, sem saber por que aquelas imagens o tocavam tanto. Era como se sua alma guardasse memórias ancestrais que pediam para ser lembradas. Esses sonhos o marcaram profundamente. Arthur sentia que havia algo maior em jogo. Algo que ia além de sua própria vida. Não era apenas sua dor. Era uma herança invisível. Mas, sem ferramentas para compreender, ele seguia tentando sufocar essa percepção. O vazio, cada vez mais presente, tornou-se parte da sua identidade. Ele já não conseguia imaginar como seria viver sem ele. Parecia que havia nascido com esse fardo, como se estivesse condenado a carregá-lo para sempre. E foi justamente essa dor que o impulsionou a buscar respostas. Arthur percebeu que, se não descobrisse a origem de seu vazio, jamais encontraria paz. Decidiu então que precisaria se aproximar da vida real das pessoas, se despir do luxo e encarar o mundo de um jeito completamente novo. Arthur decidiu abandonar o terno por alguns dias. Trocou o relógio de luxo por um modelo simples. Pegou um crachá com nome falso e função básica. Queria sentir o hotel a partir do chão. Queria ouvir as histórias sem filtros. Entrou pela porta de serviço como qualquer um. Cumprimentou segurança, copeiros, camareiras. Percebeu cheiros de café, sabão e metal úmido. As vozes misturavam cansaço e esperança. Ali, a vida pulsava sem maquiagem. Recebeu tarefas que exigiam disposição. Carregou caixas pesadas por corredores estreitos. Ajudou na lavanderia entre vapor e ruído. Suas mãos acostumadas a canetas tocaram vassouras. Era outro tipo de poder em ação. No refeitório, sentou-se em mesas comuns. Partilhou arroz, feijão e histórias rápidas. Ouviu risos que sobreviveram ao cansaço. Viu olhares que pediam reconhecimento. Ali percebeu o valor do simples. Passou a observar o relógio de outro jeito. O tempo parecia mais pesado fora da sala de controle. Minutos se esticavam em turnos longos. A dignidade morava em pequenos gestos. A humanidade, em cada pausa compartilhada. As paredes também falavam em silêncio. Marcas de carrinho, azulejos gastos, trilhas de vida. O brilho do lobby não chegava até ali. Mas havia beleza na resistência cotidiana. Havia nobreza naquilo que não aparecia. O disfarce começou a revelar verdades. Não sobre os outros, mas sobre ele próprio. Percebeu como se isolou atrás de títulos. Entendeu a distância que havia criado. E decidiu diminuir cada centímetro dela. Fez anotações num caderno discreto. Políticas para rever, benefícios a ampliar. Treinamentos com foco em cuidado real. Rotas para descanso e pausas justas. Queria transformar promessas em prática. Mesmo assim, o vazio ainda sussurrava. Algo faltava. Algo sem nome claro. Como um eco que não se deixa calar. E que pede uma escuta mais profunda. Ele pressentiu que a resposta viria. Foi então que um imprevisto o deteve. Um pedido de materiais no depósito. Corredor silencioso, luz amarelada e poeira. Um cansaço antigo no próprio peito. E o destino aguardando atrás de caixas. Ao empurrar a porta do depósito, parou. Havia um sussurro de ventilação cansada. O cheiro de limpeza e papelão era denso. Entre caixas, uma figura dormia encolhida. Era ela, sem que ele soubesse ainda. Antonella respirava em ritmo sereno. Um casaco improvisado lhe servia de manta. As mãos exibiam marcas de trabalho diário. Fios de cabelo molhavam a testa suada. A exaustão parecia antiga e digna. Arthur sentiu um sobressalto no peito. Não era pena, era reconhecimento íntimo. Viu no descanso dela o próprio pedido de paz. Viu coragem até no ato de adormecer ali. Viu beleza onde o luxo não alcança. Ele moveu caixas para abafar ruídos. Quis proteger aquele minuto de descanso. Pegou uma garrafa de água com cuidado. Deixou-a ao alcance sem acordá-la. Respeitou o sagrado de um sono raro. Um ruído no corredor fez o coração acelerar.
Arthur cobriu a luminária com o antebraço. Criou sombras para não expor o rosto dela. Aprendeu, em segundos, a zelar por alguém. O vazio pareceu recuar, só um pouco. Antonella despertou como quem volta de longe. Os olhos de Mel buscaram o mundo ao redor. Encontraram a garrafa e um olhar discreto. Ele sorriu pequeno, quase um pedido de licença. Ela agradeceu com um aceno tímido. Houve silêncio, mas não houve constrangimento. O silêncio dizia coisas que palavras não dizem. Falava de cansaço, de respeito, de cuidado. Falava de dois desconhecidos em mesmo chão. Falava de almas que se reconhecem cedo. Arthur perguntou se estava tudo bem. A voz saiu baixa, despretensiosa e humana. Antonella disse que sim, só muito cansaço. Falou do turno estendido e da correria. Ele ofereceu ajuda para finalizar tarefas. Caminharam pelo depósito como aliados. Ele organizou caixas, ela conferiu etiquetas. Riram de um carrinho com roda teimosa. Dividiram pequenas vitórias invisíveis. E acenderam uma luz entre prateleiras. Ao final, trocaram despedidas simples. Nada de promessas, nada de exageros. Apenas dois olhares que queriam voltar. Arthur saiu com uma certeza delicada. Alguma coisa nele tinha finalmente acordado. No dia seguinte ao encontro no depósito, Arthur voltou ao trabalho disfarçado com o coração inquieto. Queria entender quem era aquela mulher que carregava tanto peso nos ombros, e mesmo assim, emanava dignidade. Procurou um momento para conversar, e no intervalo de almoço conseguiu se sentar próximo a ela. O refeitório simples se transformou em cenário de revelações. Antonella contou com naturalidade parte de sua rotina. Trabalhava em turnos longos, quase sem descanso, para sustentar o irmão com necessidades especiais. Não havia lamento em sua voz, apenas firmeza. Falava com ternura sobre a inocência dele e sobre a alegria que ainda conseguia trazer à casa, mesmo diante das dificuldades. Arthur escutava, tocado de forma inédita. Cada palavra de Antonella parecia um espelho para a alma dele. Enquanto ela enfrentava batalhas concretas, ele carregava um vazio invisível que nunca soubera nomear. Ambos lutavam contra fardos diferentes, mas igualmente pesados. A diferença era que Antonella conseguia resistir com coragem, enquanto ele se perdia em silêncio. Essa descoberta mexeu profundamente com Arthur. Ele começou a se perguntar como alguém que vivia tantas privações podia manter a doçura no olhar. Era como se Antonella fosse um lembrete de que a força verdadeira nasce da resiliência, não do poder. Arthur se sentia pequeno diante dela, mesmo sendo dono de impérios. Pela primeira vez, admirou alguém não por status, mas pela essência. Antonella falava pouco de si mesma, mas muito de seu irmão. Seu maior medo era não conseguir dar a ele a vida digna que merecia. Arthur escutava atento, e em seus pensamentos surgia uma nova vontade: proteger não apenas Antonella, mas também o irmão que ela tanto amava. Era um desejo que nascia mais do coração do que da razão. Ele revelou pequenos fragmentos de sua própria dor, sem se identificar. Disse que também conhecia a solidão, que havia crescido com uma sensação de vazio. Antonella o olhou com surpresa, como se reconhecesse nele uma fragilidade semelhante à sua. Esse instante criou um elo invisível entre os dois, como se suas dores tivessem se encontrado. O almoço terminou, mas a conversa ficou ecoando nos dois. Antonella voltou ao trabalho com a sensação estranha de ter sido ouvida de verdade. Arthur seguiu para suas tarefas simples com a certeza de que tinha encontrado em Antonella uma chave para compreender sua própria existência. A partir desse dia, os encontros se tornaram mais frequentes. Um cumprimento no corredor, uma troca de olhares, pequenos diálogos no meio da correria. Nada explícito, mas suficiente para nutrir uma conexão silenciosa. Era como se estivessem aprendendo a respirar juntos em meio ao caos. Arthur percebeu que o vazio que o acompanhava parecia menos sufocante quando estava perto dela. Não que tivesse desaparecido, mas já não o dominava como antes. Havia uma nova energia, como se Antonella trouxesse luz para um espaço interno que sempre esteve escuro. Essa sensação era nova e transformadora. E assim, sem perceber, Arthur começou a desejar algo maior. Não era mais apenas um empresário em busca de respostas. Era um homem que, pela primeira vez, se sentia vivo ao lado de alguém. Antonella havia se tornado sua âncora, mesmo sem saber. Arthur passou a observar Antonella com mais atenção, não de forma invasiva, mas como quem busca compreender. Percebia como ela lidava com os colegas, sempre oferecendo ajuda mesmo quando estava exausta. Reparava nos detalhes. O jeito de arrumar prateleiras, de sorrir discretamente, de carregar no corpo a força de quem não tem escolha, senão resistir.
Cada gesto dela parecia refletir algo dentro dele. O empresário poderoso, que nunca encontrava satisfação, via em Antonella a prova de que a vida não precisava ser perfeita para ser verdadeira. Ela carregava dores, mas também carregava coragem. Esse contraste o fazia refletir sobre como ele havia passado tanto tempo perdido em ilusões. Antonella também notava algo diferente nele. Apesar de simples no jeito de se vestir e falar, havia uma profundidade no olhar daquele colega. Era como se enxergasse além das aparências, como se escutasse mais do que as palavras. Essa sensibilidade a intrigava, pois não era comum encontrar alguém tão presente no ambiente de trabalho. Esse espelhamento criou uma ponte invisível. Ele via em Antonella a força que lhe faltava. Ela via em Arthur uma escuta que nunca tivera. Dois mundos diferentes que, pouco a pouco, se aproximavam pelo reconhecimento mútuo de suas fragilidades. Era como se ambos se completassem sem perceber. Arthur recordava das palavras dela sobre o irmão. Ele me ensina todos os dias o que é amor puro. Essa frase ficou gravada em sua mente como uma chave espiritual. Pensou em sua própria infância marcada por ausência de afeto e percebeu o quanto sentia falta desse amor incondicional. Antonella lhe mostrava sem esforço o que era amar de verdade. Antonella, por sua vez, começava a sentir um conforto inesperado. Não sabia quem ele realmente era, mas havia algo familiar em sua presença. Era como se já o conhecesse de outra vida, como se suas almas tivessem se esbarrado antes. Essa sensação, embora confusa, a aquecia. Arthur se deu conta de que talvez o vazio que carregava não fosse apenas seu. Talvez fosse uma herança, algo transmitido de geração em geração, como uma ferida esquecida. E Antonella, com sua luz, parecia ser o reflexo que mostrava esse peso. Essa ideia começou a germinar nele, despertando um desejo de compreender mais profundamente sua própria dor. Os dois seguiam com a rotina, mas cada encontro era carregado de significados. Um simples olhar bastava para criar uma atmosfera diferente. Os colegas não percebiam, mas havia uma energia entre eles, algo que transcendia palavras. Era como se suas dores se reconhecessem, e ao se encontrarem, se tornassem mais leves. Arthur já não via Antonella apenas como funcionária. Via nela uma mestra silenciosa, alguém que lhe ensinava, através da simplicidade, o que nenhuma conquista havia ensinado. Essa percepção o fazia se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo esperançoso. E foi nesse estado de espírito que ele percebeu. Precisava dar um passo além. O espelhamento entre suas dores era um sinal de que havia algo maior em jogo. E essa busca o levaria a um caminho espiritual inesperado, a constelação familiar. Mesmo com os encontros com Antonella suavizando seu coração, Arthur ainda sentia o eco do vazio dentro de si. Não era algo que simplesmente desaparecia. Era como uma cicatriz aberta, pedindo para ser olhada. Em uma noite de insônia, navegando sem rumo pela internet, encontrou artigos sobre constelação familiar. Algo dentro dele despertou imediatamente. As palavras que leu pareciam descrever sua vida. Carregamos dores que não são nossas, dizia um trecho. Arthur sentiu um arrepio. Pensou nos sonhos de infância, nos sussurros de histórias inacabadas, nos rostos desconhecidos que apareciam em sua mente. Tudo parecia fazer sentido de repente. Era como se alguém tivesse colocado em palavras aquilo que ele sempre pressentiu. Decidiu marcar uma sessão. O ceticismo ainda estava presente, afinal, era um homem acostumado à lógica dos números. Mas havia também esperança, uma esperança tímida, mas real. Ao chegar ao consultório, percebeu que o ambiente era simples, mas carregado de serenidade. Sentiu que estava entrando em um espaço sagrado. A terapeuta o recebeu com um olhar acolhedor. Explicou que a constelação acessa a memória do inconsciente coletivo, revelando padrões familiares ocultos. Arthur escutava como se cada palavra fosse destinada a ele. Pela primeira vez, não se sentia sozinho em sua dor. Era como se finalmente tivesse encontrado uma chave. Durante a sessão, foi convidado a olhar para trás, para sua linhagem. Representações simbólicas surgiram, trazendo à tona histórias não contadas. Arthur sentiu o coração acelerar quando um ancestral esquecido se manifestou. Um homem distante, rejeitado pela família, cuja história havia sido apagada. O impacto foi imediato, como se o vazio tivesse ganhado um nome. As lágrimas vieram sem controle. Arthur chorava não apenas por si, mas por aquele antepassado. Entendeu que o vazio que carregava não era apenas dele, mas uma lealdade invisível, uma tentativa inconsciente de manter viva a memória de quem havia sido excluído. Essa revelação o abalou profundamente, mas também trouxe alívio. A terapeuta explicou que reconhecer esse ancestral era o primeiro passo para a cura.
Você não precisa carregar o peso que não lhe pertence, disse ela com firmeza. Essas palavras atravessaram Arthur como uma espada de luz. Percebeu que poderia finalmente devolver a dor e escolher viver de forma plena. Saiu da sessão com uma sensação nova. O vazio ainda estava lá, mas agora tinha forma, história, origem. Já não era um buraco sem nome, mas uma dor herdada que podia ser curada. Arthur respirou fundo e sentiu que, pela primeira vez, havia esperança real. Enquanto caminhava pelas ruas, lembrou-se de Antonella. Pensou em como ela também carregava fardos que não eram apenas seus, mas da vida que a colocara naquela posição. Essa conexão espiritual o fez acreditar que seus destinos estavam entrelaçados de forma muito maior do que imaginava. Arthur decidiu que não podia ignorar o chamado. A constelação havia plantado uma semente em seu coração. Agora, cabia a ele regá-la com coragem, honestidade e amor. E, no fundo, sabia que Antonella faria parte dessa jornada de cura. Nos dias seguintes, Arthur mergulhou em reflexões profundas. O rosto do ancestral esquecido não saía de sua mente. Perguntava-se quem havia sido, qual história havia carregado, por que havia sido silenciado. Esse mistério o tocava, mas mais ainda o fato de que sua própria vida estava entrelaçada a essa memória. Era como se finalmente entendesse o fio invisível que o prendia. Ele começou a revisitar lembranças da infância. Recordou-se das conversas interrompidas em reuniões de família, dos nomes que apareciam e desapareciam sem explicação. Sempre sentiu que havia algo oculto, mas agora tinha certeza. O silêncio da família escondia feridas antigas. Ele era o herdeiro invisível dessa dor. Essa revelação trouxe sentimentos mistos. De um lado, tristeza, por perceber que sua vida fora marcada por algo que não escolheu. De outro, alívio, por finalmente ter uma explicação para o vazio. Arthur entendeu que não era defeituoso, não era incapaz de ser feliz. Apenas carregava algo que não lhe pertencia. Essa clareza foi libertadora. Decidiu escrever em seu diário sobre essa descoberta. Cada palavra era como um exorcismo. Escreveu sobre o vazio, sobre o ancestral, sobre Antonella. Percebeu que havia um fio comum: a exclusão. Tanto ele quanto Antonella conheciam a dor de não serem plenamente vistos. Esse elo invisível os unia de forma espiritual. Arthur passou a olhar o mundo com mais compaixão. Ao andar pelos corredores do hotel, via os funcionários de maneira diferente. Cada olhar cansado podia esconder histórias de gerações. Cada gesto simples era, talvez, a continuidade de dores invisíveis. Essa percepção o humanizou profundamente. Nos encontros com Antonella, o vínculo se intensificava. Ele enxergava nela não apenas uma mulher forte, mas também alguém que carregava as marcas de sua própria linhagem. Ela, sem saber, se tornava o reflexo mais puro do aprendizado que a constelação havia lhe trazido. Ninguém carrega sozinho. Todos somos parte de uma rede maior. Em silêncio, Arthur começou a nutrir um sentimento de gratidão. Gratidão pelo ancestral que, mesmo esquecido, o guiara até essa descoberta. Gratidão por Antonella, que iluminava sua vida sem esforço. Gratidão pelo processo que, embora doloroso, abria caminho para a cura. Esse sentimento o fortalecia. Ele decidiu que não queria apenas curar a si mesmo. Queria também ajudar outros a não carregarem fardos que não lhes pertenciam. Essa decisão plantou nele o desejo de mudar sua empresa, sua forma de liderar, seu jeito de amar. Era o início de uma transformação maior. Mas, acima de tudo, Arthur sentia que precisava ser verdadeiro com Antonella. Já não podia apenas observá-la à distância ou ajudá-la em segredo. Precisava abrir o coração, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. O amor que nascia nele pedia coragem. A revelação ancestral havia lhe mostrado o peso de carregar dores que não eram suas. Agora, Arthur sabia. Não podia permitir que o mesmo acontecesse em seu amor. Precisava escolher a verdade, ainda que custasse caro. Com a revelação ancestral ainda ecoando em sua mente, Arthur começou a perceber algo diferente dentro de si. O vazio, embora ainda presente, já não dominava tudo. Em seu lugar, uma chama discreta começava a se acender, e essa chama tinha nome: Antonella. A cada encontro, a cada sorriso, ele sentia um despertar que jamais experimentara antes. Não era paixão superficial, como já conhecera em outros relacionamentos. Era algo mais profundo, como se o destino tivesse entrelaçado suas almas. Quando ela falava do irmão, Arthur se derretia por dentro. Quando ela sorria, o mundo ao redor parecia se aquietar. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado um lar no coração de alguém. Arthur começou a notar pequenos detalhes que antes passariam despercebidos.
O jeito como Antonella ajeitava os cabelos durante o trabalho. A maneira como ajudava colegas mesmo quando estava exausta. O modo como sua voz transmitia firmeza, mas também uma ternura rara. Esses detalhes o envolviam como poesia. Ele tentava resistir, dizendo a si mesmo que aquilo era apenas gratidão ou empatia, mas o coração não obedecia. A cada olhar, a cada conversa, Arthur se via mais conectado, mais envolvido. Não havia como negar. Estava se apaixonando. E dessa vez, não era um sentimento passageiro, mas algo que nascia das profundezas de sua alma. Antonella também sentia algo diferente. Não entendia bem o que era, mas a presença daquele colega a confortava de uma forma inesperada. Sentia-se mais leve, mais segura, como se pudesse dividir o peso que carregava. Esse sentimento a confundia, mas também a fortalecia. Era como se estivesse redescobrindo a possibilidade de amar. Arthur começou a sonhar com futuros. Imaginava Antonella retomando seus estudos, reconstruindo sua vida, vivendo com dignidade. E, sem perceber, ele mesmo se incluía nessas imagens. Sonhava em caminhar ao lado dela, apoiá-la, ser parte de sua história. Esses sonhos eram diferentes de tudo o que já experimentara. O vazio que o acompanhava desde a infância parecia recuar cada vez que pensava nela. Não era a solução final, mas era um bálsamo. Arthur percebeu que o amor tinha o poder de curar feridas que nem a constelação havia alcançado completamente. Era como se Antonella fosse a ponte entre o passado e o futuro. Mesmo assim, havia medo. Medo de revelar sua verdadeira identidade. Medo de perder o que estava nascendo. Sabia que a mentira silenciosa de seu disfarce poderia se transformar em barreira intransponível. Mas, por enquanto, decidiu viver o presente, guardando no coração o segredo e a esperança. Cada dia ao lado dela se tornava mais precioso. Pequenos diálogos, risos tímidos, olhares demorados. Tudo parecia ganhar intensidade. Arthur descobriu que não era o luxo que preenchia o coração, mas a simplicidade de momentos compartilhados com quem se ama. O despertar do amor havia acontecido. Agora, já não havia volta. Arthur estava envolvido por um sentimento que unia sua busca espiritual e sua vida emocional. Antonella havia se tornado não apenas uma mulher por quem se apaixonava, mas o reflexo vivo da cura que ele tanto buscava. Movido por esse amor crescente, Arthur começou a agir em silêncio. Usando sua posição de poder, ainda escondida sob o disfarce, fez mudanças discretas para facilitar a vida de Antonella. Ajustou escalas, reduziu cargas de trabalho, providenciou materiais que antes faltavam. Tudo sem revelar que era ele o responsável. Antonella percebeu a diferença. O ambiente parecia menos pesado, o trabalho mais organizado, os obstáculos sendo suavizados de forma quase mágica. Agradecia em silêncio ao destino, acreditando que talvez fosse apenas coincidência. Mal sabia que por trás de tudo estava o cuidado secreto de Arthur. Além do trabalho, ele encontrou formas de apoiar o irmão dela. Garantiu que o plano de saúde da empresa cobrisse tratamentos especializados. Organizou doações anônimas para custear medicações caras. Cada gesto era feito com amor, como se ele próprio estivesse cuidando de um irmão. Arthur descobriu, nesse processo, o verdadeiro significado do amor. Dar sem esperar nada em troca. Cada sorriso de Antonella era para ele uma recompensa maior do que qualquer lucro empresarial. O coração dele se enchia ao vê-la um pouco mais leve, um pouco mais esperançosa. Essas atitudes também o transformavam. Percebia que o poder só fazia sentido quando usado para servir. As mudanças que antes pareciam distantes agora eram concretas, visíveis. E, de certa forma, Antonella era a inspiração por trás de cada decisão. Era ela que despertava nele o desejo de ser melhor. Antonella, intuitivamente, sentia que havia algo especial acontecendo, como se uma mão invisível estivesse guiando sua vida. Esse sentimento lhe dava força, renovava sua fé, reacendia sua esperança. Não imaginava que esse anjo oculto estava bem diante de seus olhos. Arthur, por sua vez, lutava contra a vontade de se revelar. Queria dizer a ela que era o responsável. Queria mostrar que cada gesto vinha do amor que sentia. Mas temia destruir a confiança que começava a se formar. Preferia esperar, acreditando que a verdade teria seu momento certo. Enquanto isso, seu amor só crescia. Cada pequena vitória de Antonella, um sorriso mais aberto, um cansaço menos pesado, um dia vivido com mais leveza, era para ele motivo de alegria. Sentia que, ao cuidar dela, também estava cuidando de si mesmo. O gesto secreto se tornou sua forma de amar. Um amor silencioso, mas cheio de verdade.
Um amor que não precisava ser visto para existir, porque já estava gravado em cada decisão, em cada cuidado, em cada detalhe. Arthur sabia que não poderia viver nesse segredo para sempre. Em algum momento, precisaria escolher entre continuar escondido ou revelar sua verdade. Mas, por enquanto, preferia ser o anjo invisível que tornava a vida de Antonella mais leve, acreditando que o amor sempre encontra o caminho certo. O equilíbrio silencioso que Arthur havia construído estava prestes a desmoronar. Durante uma conversa casual no refeitório, um funcionário mencionou o nome completo de Arthur Mendonça e a posição que ocupava na empresa. Antonella, atenta, ligou os pontos rapidamente. O colega simpático e prestativo não era apenas mais um funcionário, era o dono de tudo. O choque foi imediato. Antonella sentiu o coração acelerar, as mãos suarem. Não queria acreditar, mas a verdade era clara demais para ser ignorada. Todas as conversas, todos os gestos, todas as ajudas em silêncio, agora pareciam suspeitos. A confiança que começava a florescer transformou-se em dúvida e indignação. Ela o confrontou com um olhar firme e voz embargada. Perguntou por que havia escondido sua verdadeira identidade, por que havia se aproximado dela como se fosse um igual. Arthur tentou explicar que queria conhecer a realidade dos bastidores, que buscava algo além do luxo e do poder. Mas para Antonella, tudo soava como manipulação. Cada gesto de cuidado que antes a emocionava, agora parecia parte de um jogo. Os olhares cúmplices, os silêncios compartilhados, até o descanso no depósito. Tudo se misturava em sua mente como peças de um teatro cruel. Sentiu-se enganada, usada, ferida. O coração que começava a se abrir fechou-se com força. Arthur tentou argumentar, mas suas palavras soavam frágeis diante da mágoa dela. Disse que seus sentimentos eram verdadeiros, que o disfarce nascera de sua busca interior, não de uma farsa. Mas nada parecia suficiente. Antonella não via amor, apenas mentira. A ferida era profunda demais para ser curada com explicações. Ela saiu apressada, com lágrimas nos olhos. Arthur ficou sozinho no mesmo depósito onde tudo começara. O espaço que antes guardava lembranças doces agora se tornava palco de sua maior queda. O vazio que ele acreditava estar preenchendo voltou com força brutal, misturado ao arrependimento. Nos dias seguintes, Antonella evitou qualquer contato. Não respondia aos olhares, não aceitava aproximações. O que antes era ternura, agora era frieza. O silêncio entre os dois pesava mais do que qualquer discussão. Arthur sentia-se esmagado pela distância que ele mesmo criara. Ele percebeu que havia cometido um erro irreparável. Quis se aproximar com máscaras. Não percebeu que o amor não floresce em segredos. A revelação de sua identidade não foi apenas amarga para Antonella. Foi também um espelho cruel para ele. Mostrou-lhe que ainda não tinha aprendido a viver em total verdade. Arthur passou noites em claro, revisitando cada momento. Pensava em como poderia ter agido diferente, em como deveria ter revelado tudo desde o início. O arrependimento o corroía. Sentia que havia perdido a única pessoa capaz de preencher seu vazio. A revelação amarga transformou-se em um divisor de águas. O empresário que buscava a redenção agora enfrentava sua maior queda, e só havia um caminho para reconstruir: reconhecer seus erros, transformar suas atitudes e provar, com ações, que o amor ainda poderia renascer. A rotina no hotel tornou-se um tormento para ambos. Antonella evitava cruzar os corredores em que Arthur estivesse. Quando o encontro era inevitável, desviava o olhar. O espaço que antes era cenário de encontros luminosos se transformou em um labirinto de silêncio. A distância entre eles não era apenas física, mas também emocional. Arthur tentava respeitar o espaço dela. Cumprimentava com um bom dia tímido, mas recebia apenas silêncio em resposta. Evitava se justificar mais uma vez, pois sabia que as palavras já não tinham força. Agora só as atitudes poderiam falar. Mesmo assim, a indiferença de Antonella doía mais do que qualquer acusação. Ele passou a se isolar ainda mais. Nos escritórios luxuosos, sentia-se preso. Nos corredores, sentia-se invisível. O vazio retornava com intensidade, agora alimentado pelo arrependimento. O amor que o havia transformado em alguém melhor parecia ter escapado por entre os dedos. A solidão voltou a ser sua companheira mais cruel. Antonella, por sua vez, também sofria. Embora quisesse apagar Arthur de sua mente, não conseguia. As lembranças de seus gestos, de sua escuta verdadeira, de seus olhares cheios de ternura, voltavam a todo instante. O coração estava dividido entre a mágoa e a saudade. Mas a dor de ter sido enganada ainda falava mais alto. Ela se concentrava no irmão, buscando forças na rotina.
Cuidava dele com ainda mais dedicação, tentando encontrar sentido no amor puro que ele transmitia. Mas, mesmo nesses momentos, lembrava de Arthur. Lembrava de como ele parecia entender sua luta, de como parecia genuíno em suas palavras. O conflito interno a exauria. Arthur começou a perceber que precisava mudar de forma concreta. Não bastava esperar que o tempo curasse tudo. Decidiu que transformaria sua liderança, sua empresa, sua vida. Não para impressionar Antonella, mas porque entendeu que a verdade é o único caminho. Essa decisão começou a guiá-lo. A distância se transformou em escola. Arthur aprendeu que o amor não é posse, que não basta desejar alguém. É preciso se tornar digno desse amor. Era um aprendizado doloroso, mas necessário. A cada dia sem Antonella, fortalecia sua determinação de se transformar. Mesmo separados, os dois ainda se cruzavam em silêncio. Era como se o destino insistisse em mantê-los próximos. Mas em vez de reconfortar, isso aumentava a dor. Estavam perto fisicamente, mas longe em alma. A distância, paradoxalmente, mostrava o quanto ainda havia amor entre eles. Arthur passou a registrar suas reflexões em seu diário. Escrevia sobre o vazio, sobre Antonella, sobre o ancestral esquecido. Cada palavra era um lembrete de que a dor poderia ser transformada em aprendizado. Era sua forma de se manter firme. A distância que doía também se tornou esperança. Arthur sabia que não podia desistir. Sabia que precisava se provar com atitudes, não com promessas. E, no fundo, acreditava que quando chegasse o momento certo, o amor teria uma nova chance de florescer. Arthur entendeu que o amor que sentia por Antonella não podia ser apenas um desejo de estar ao lado dela. Era mais do que paixão. Era um chamado para se tornar um homem melhor. A constelação havia lhe mostrado a dor ancestral, mas foi Antonella que despertou nele a vontade de curar. Agora, percebia que o verdadeiro sentido do amor era a redenção. Ele começou a refletir profundamente sobre seus erros. Entendeu que não havia errado apenas ao esconder sua identidade, mas também ao viver uma vida cercada de máscaras. Antonella havia sido a primeira pessoa diante de quem ele quis ser apenas Arthur, não o empresário poderoso. Essa revelação o fez compreender o quanto ela era essencial em sua transformação. Arthur tomou uma decisão íntima. Mesmo que Antonella nunca o perdoasse, ele viveria de forma diferente. O amor já havia cumprido seu papel ao despertar nele a coragem de mudar. A redenção não dependia de tê-la ao lado, mas de se tornar um homem que pudesse honrar esse sentimento em qualquer circunstância. Ele mergulhou em suas anotações, lembrando das palavras da terapeuta. Você não precisa carregar o que não lhe pertence. Percebeu que também não precisava carregar a mentira. Era hora de viver em verdade, custasse o que custasse. O amor exigia essa entrega, essa coragem de se despir das máscaras. Nos corredores do hotel, Arthur passou a observar tudo com novos olhos. Já não via funcionários, mas seres humanos com histórias, dores e sonhos. Esse olhar mais compassivo era fruto do aprendizado que Antonella havia semeado nele. Ela havia mostrado, sem saber, que o amor verdadeiro nasce do reconhecimento da dignidade do outro. Antonella, mesmo distante, continuava presente em seus pensamentos. Cada gesto de ternura que ela havia demonstrado era agora uma memória que o guiava. Arthur não queria perder essa lembrança. Ao contrário, queria que ela fosse a base para construir o homem que precisava se tornar. Ele começou a escrever cartas que nunca entregaria. Em cada uma, descrevia seus sentimentos, seus arrependimentos, sua gratidão. Essas cartas se tornaram uma forma de diálogo silencioso com Antonella, um espaço onde podia ser completamente honesto. Ao escrever, sentia que o amor o purificava. O vazio ancestral já não o dominava da mesma forma. Agora era como uma sombra distante, lembrando-o do que precisava ser curado. Arthur compreendia que sua vida só faria sentido se escolhesse viver em verdade e amor. Essa compreensão era o maior presente que Antonella lhe havia dado, mesmo sem perceber. No silêncio de seus dias, repetia para si mesmo: o amor é redenção. Essa frase se tornou seu novo mantra, guiando suas escolhas. Já não buscava apenas sucesso, mas transformação interior. Essa mudança, ainda invisível para Antonella, era real e profunda. Arthur estava pronto para a próxima etapa. Transformar não apenas a si mesmo, mas também o mundo ao seu redor. O amor havia se tornado sua bússola, e ele sabia que precisaria usá-la para guiar sua liderança. Arthur iniciou mudanças profundas em sua rede hoteleira. O primeiro passo foi revisar as condições de trabalho. Implantou jornadas mais humanas, aumentou benefícios e criou programas de apoio para funcionários que enfrentavam dificuldades familiares. Queria que ninguém passasse despercebido, como tantas vezes Antonella havia passado. Não era apenas uma questão administrativa,
mas de alma. Arthur decidiu estar presente, ouvir histórias, caminhar pelos corredores não como chefe, mas como alguém que queria compreender. Descobriu que cada funcionário carregava uma vida inteira por trás do crachá. Essa percepção mudou completamente sua forma de liderar. Inspirado pela história de Antonella e de seu irmão, criou um fundo social destinado a famílias com necessidades especiais. Terapias, tratamentos e recursos começaram a ser oferecidos gratuitamente. Era sua forma de transformar poder em cuidado, riqueza em solidariedade, liderança em serviço. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários que antes viam Arthur como um homem distante passaram a enxergá-lo como alguém humano, disposto a ouvir e a agir. O ambiente de trabalho se transformou. Havia mais esperança, mais motivação, mais gratidão. A energia do hotel mudou visivelmente. Arthur sentiu que, pela primeira vez, o poder fazia sentido. Não era mais sobre lucros ou reconhecimento, mas sobre impacto humano. Cada vida transformada era uma vitória maior do que qualquer contrato fechado. Essa descoberta trouxe uma paz que nunca havia experimentado antes. Mesmo assim, Antonella continuava distante. Ela ouvia sobre as mudanças, via os reflexos no trabalho, mas ainda mantinha reservas. Perguntava-se se aquilo era apenas uma forma de compensar erros ou se realmente havia uma transformação genuína. O coração dela oscilava entre ceticismo e esperança. Arthur não buscava impressioná-la. Sabia que precisaria de tempo. Fazia as mudanças não para conquistar Antonella, mas porque finalmente entendia que essa era a única forma de viver em verdade. Ainda assim, cada ação era também uma forma silenciosa de dizer: aprendi com você. Ele passou a dedicar mais tempo a projetos sociais fora da empresa também. Escolas, abrigos e famílias em situação de vulnerabilidade começaram a receber apoio. Era como se o amor tivesse aberto nele um rio de compaixão que agora transbordava em direção ao mundo. Os conselhos administrativos estranharam a mudança, mas Arthur se manteve firme. Disse que o verdadeiro legado não estava nos números, mas nas vidas transformadas. Sua convicção surpreendeu a todos. Era como se um novo Arthur tivesse renascido. E no fundo de seu coração ele sabia. Toda essa transformação tinha um nome: Antonella. Mesmo sem estar ao seu lado, ela era a inspiração que movia suas decisões. Era por ela, e através dela, que ele havia aprendido o verdadeiro significado do amor. Enquanto Arthur mergulhava em sua transformação, Antonella também vivia mudanças discretas em sua vida. O ambiente de trabalho mais leve e justo trouxe um alívio que ela não esperava. Já não se sentia esmagada pela rotina, e isso abriu espaço para sonhar novamente. Decidiu voltar a estudar, acreditando que ainda podia conquistar um futuro diferente. Cuidar do irmão continuava sendo sua prioridade. Mas agora havia mais recursos, mais apoio, mais dignidade. As novas políticas da empresa garantiram benefícios que antes pareciam impossíveis. Antonella sentia que uma parte invisível de seu fardo havia sido retirada, permitindo que respirasse com mais liberdade. Ela começou a sorrir com mais frequência. Pequenos gestos, como ter tempo para preparar o café da manhã com o irmão ou voltar para casa antes da madrugada, ganharam novos significados. Descobriu que a felicidade estava nos detalhes e que a vida podia renascer mesmo depois de tantas tempestades. Apesar da dor ainda presente, Antonella não conseguia ignorar as transformações que vinham acontecendo no hotel. Percebia que não eram apenas mudanças superficiais, mas um verdadeiro movimento de cuidado. Essa constatação a deixava dividida. Seria realmente Arthur o responsável por tudo isso? E se fosse, teria ele mudado de verdade? Seu coração, embora ferido, começava a abrir pequenas brechas. Lembrava-se de seus olhares, de suas palavras, de sua escuta silenciosa. Não conseguia negar que havia sinceridade em muitos gestos. A mágoa ainda era forte, mas já não era a única voz dentro dela. A esperança começava a sussurrar de volta. O irmão também notava a diferença. Mais sorridente, mais leve, Antonella parecia carregar menos peso. Ele, com sua pureza, dizia frases simples que a tocavam profundamente. Você está feliz de novo, mana. Essas palavras, inocentes e verdadeiras, faziam Antonella refletir sobre o que ainda sentia por Arthur. As mudanças também chegaram à vizinhança. Colegas de trabalho comentavam sobre como a empresa estava diferente, como Arthur parecia ter se tornado outro homem. Antonella escutava em silêncio, guardando para si as dúvidas e lembranças. Ainda não sabia se podia confiar, mas no fundo desejava acreditar. Ela começou a se reencontrar consigo mesma. Escrevia em um caderno seus sonhos, retomava planos antigos, imaginava novas possibilidades.
Esse processo de autodescoberta lhe trouxe coragem. Descobriu que podia recomeçar, mesmo depois de ter se sentido quebrada. Antonella ainda evitava se aproximar de Arthur, mas não podia evitar os pensamentos que surgiam nas noites silenciosas. Perguntava-se se o amor que havia sentido estava realmente morto ou apenas adormecido. Essa dúvida a acompanhava como um fio invisível. A esperança, que parecia ter desaparecido, estava voltando. Não como explosão repentina, mas como brisa suave que abre janelas fechadas. Antonella começava já a acreditar novamente que a vida podia surpreender. E, no fundo, sentia que o destino ainda não havia terminado sua história com Arthur. O destino escolheu um cenário inesquecível para reuni-los novamente. Era fim de tarde quando uma chuva intensa começou a cair, transformando as ruas em rios improvisados. Antonella, com pressa para chegar em casa, corria sob o temporal, tentando se proteger. Foi então que o viu, parado no meio da rua, encharcado, como se esperasse por algo maior do que o abrigo. Os olhos se encontraram em meio à tempestade. O coração de Antonella acelerou, dividido entre raiva e saudade. Arthur, imóvel, apenas a olhou, como quem carrega uma súplica silenciosa. A chuva escorria pelo rosto dos dois, confundindo-se com lágrimas que não sabiam se eram de dor ou de alívio. Arthur deu alguns passos em direção a ela, sem se importar com a água que encharcava seu terno. Cada passo parecia um pedido de perdão. Antonella quis fugir, mas algo mais forte a manteve ali. Era como se o universo tivesse decidido que aquele seria o momento da verdade. "Me desculpe", disse Arthur com a voz embargada. Não eram apenas 2 palavras. Eram o peso de todos os erros, a vulnerabilidade de um homem que havia se despido do orgulho. Antonella ouviu, e por um instante viu não o empresário poderoso, mas apenas um homem, humano, falho, apaixonado. O silêncio foi maior do que as palavras. A chuva caía forte, mas parecia se transformar em música. Antonella lembrou-se dos gestos dele, das mudanças no hotel, das histórias que confirmavam sua transformação. Era difícil negar que havia verdade em sua jornada. A dúvida começou a se misturar com a esperança. Arthur não tentou justificar o passado. Apenas abriu o coração. Disse que havia errado, mas que aprendera. Disse que o amor por ela o havia mudado, e que mesmo que ela não quisesse mais estar ao seu lado, ele continuaria sendo um homem diferente, porque ela havia mostrado o que era o verdadeiro amor. As palavras tocaram fundo em Antonella. Ela sentiu o coração se aquecer, mesmo em meio à dor. Era como se finalmente pudesse enxergar além da mentira inicial. Havia erros, sim, mas havia também uma verdade inegável. O amor que ele sentia por ela era real. Os dois ficaram parados sob a chuva, imóveis, mas intensamente conectados. As mãos, hesitantes, se aproximaram até se tocarem. O gesto foi suave, mas poderoso, como se unisse novamente os pedaços quebrados de seus corações. O vazio dele e a dor dela se reconheceram e começaram a se curar. Antonella não disse sim, nem disse não. Apenas deixou que a chuva lavasse suas últimas resistências. Nos olhos dela havia a promessa de um recomeço. Nos olhos dele havia a certeza de que não desperdiçaria essa segunda chance. A tempestade, que poderia ser apenas incômodo, tornou-se símbolo. Símbolo de purificação, de renascimento, de amor que resiste às tempestades. Foi ali, entre trovões e lágrimas, que o destino escreveu um dos capítulos mais intensos de suas vidas. Após o reencontro sob a chuva, Arthur e Antonella passaram a se encontrar com mais calma. Já não havia a mesma barreira fria de antes, mas também não existia pressa. Sentiam que precisavam reconstruir o vínculo com paciência. Era como se ambos estivessem costurando, fio por fio, os pedaços rasgados de uma história que o destino insistia em unir. Arthur abriu seu coração de forma inédita. Contou a Antonella sobre a constelação familiar, sobre o ancestral esquecido, sobre a dor que não era apenas sua. Confessou como havia vivido preso a esse vazio por toda a vida e como ela havia sido o farol que o guiou até a cura. Antonella ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela se emocionou ao perceber que não estava diante apenas de um empresário arrependido, mas de um homem que mergulhara em sua própria sombra e escolhera a luz. Arthur não escondia mais suas fragilidades. E, ao fazer isso, permitiu que Antonella também olhasse para as próprias dores de forma diferente. Antonella compartilhou suas próprias feridas. Falou sobre o medo constante de não conseguir cuidar do irmão, sobre as noites em que chorava sozinha, sobre o peso que carregava desde cedo. Arthur a escutou com ternura, como sempre, mas agora sem máscaras. Pela primeira vez, estavam nus em essência, verdadeiros. A conversa não apagou as mágoas,
mas trouxe clareza. Perceberam que suas dores não precisavam afastá-los. Ao contrário, podiam ser integradas, transformadas em força para caminhar juntos. Era como se a vida tivesse preparado cada ferida para que, ao se unirem, encontrassem a cura. Arthur começou a sentir que o vazio ancestral já não o aprisionava. Ao reconhecer sua origem e integrá-la com amor, percebeu que podia seguir mais leve. Antonella, por sua vez, sentiu que não precisava mais carregar tudo sozinha. Pela primeira vez, havia alguém disposto a dividir os fardos. Essa integração das dores criou um vínculo novo, mais profundo que o anterior. Já não era apenas atração ou encantamento, mas um amor que nascia da vulnerabilidade compartilhada. Era como se suas almas tivessem finalmente se encontrado em plenitude. Antonella olhava para Arthur e via alguém transformado. Já não era o homem que a enganara, mas aquele que escolhera se despir de todo o poder para se mostrar humano. Arthur, ao olhar para Antonella, via não apenas a mulher de quem se apaixonara, mas a mestra silenciosa que havia ensinado o que é amar. O reencontro sob a chuva havia aberto a porta. Mas foi nesse processo de integração das dores que os dois realmente começaram a se curar. Descobriram que o amor não nasce da ausência de feridas, mas da coragem de mostrá-las, e ainda assim escolher permanecer juntos. E assim, pouco a pouco, Arthur e Antonella deixaram de ser apenas duas almas feridas. Tornaram-se companheiros de jornada, aprendendo a transformar dores em laços e sombras em luz. A etapa seguinte era a mais difícil: o perdão. Antonella sabia que não poderia seguir adiante sem enfrentar a ferida da mentira. Não queria ignorar o que havia acontecido, mas também não queria ser prisioneira da mágoa. Precisava olhar para Arthur e decidir se conseguiria perdoá-lo de verdade. Arthur, por sua vez, não pediu pressa. Disse a ela que não exigiria perdão, que apenas mostraria com atitudes a mudança em sua vida. Reconheceu cada erro, sem tentar se justificar. Admitiu que a mentira havia sido covardia, que havia escolhido o medo em vez da verdade. Suas palavras vinham carregadas de humildade. Antonella ouviu em silêncio. Viu em seus olhos não a arrogância de um empresário, mas a vulnerabilidade de um homem que havia caído e se levantado diferente. Essa visão começou a tocar as partes mais endurecidas de seu coração. O perdão não veio de uma vez. Foi como uma chama acesa aos poucos. Primeiro, ela conseguiu não rejeitar sua presença. Depois, passou a conversar com mais naturalidade. Aos poucos, as mágoas foram cedendo espaço para algo novo. O amor, mesmo ferido, nunca havia desaparecido. Arthur também precisou perdoar a si mesmo. Percebeu que carregava culpa excessiva, que se castigava por não ter sido perfeito. Entendeu que o amor não exige perfeição, mas verdade. Esse auto-perdão foi fundamental para que pudesse seguir em frente ao lado de Antonella. Juntos, começaram a praticar pequenos rituais de cura. Conversas profundas, caminhadas em silêncio, gestos de cuidado cotidiano. Cada momento era uma oportunidade de mostrar que o amor podia ser reconstruído. A paciência se tornou sua maior aliada. Antonella percebeu que, ao perdoar Arthur, também se perdoava. Perdoava-se por ter acreditado em ilusões, por ter sentido raiva, por ter se fechado. Descobriu que o perdão não era apenas libertar o outro, mas também libertar a si mesma. Essa revelação trouxe leveza. Arthur, ao sentir o perdão florescer, experimentou um amor ainda mais intenso. Não era mais apenas desejo ou admiração, mas gratidão profunda. Sentia que havia recebido uma segunda chance, não apenas com Antonella, mas com a vida. Essa sensação o fortalecia em todos os aspectos. O perdão se transformou em ponte. O que antes os separava agora se tornava motivo de união. Descobriram que as feridas, quando curadas juntos, criam vínculos indestrutíveis. O amor deles, outrora frágil, agora se tornava maduro e resiliente. Assim, Arthur e Antonella deram um passo decisivo. Deixaram o passado no lugar dele. Não como esquecimento, mas como aprendizado. O perdão os libertou, permitindo que seguissem adiante de mãos dadas, prontos para escrever um novo capítulo. O tempo havia passado. E o amor de Arthur e Antonella já não era o mesmo amor ferido que os separou. Agora era mais forte, mais maduro, construído sobre verdade e perdão. Arthur sabia que chegara o momento de dar um passo definitivo. Queria oficializar o que o destino havia unido de tantas formas diferentes. Preparou uma surpresa simples, mas cheia de significado. Não escolheu salões luxuosos nem festas grandiosas. Preferiu um jardim do hotel que havia reformado, símbolo de sua transformação como líder e como homem.
Queria que aquele lugar fosse testemunha do novo ciclo que estavam prestes a iniciar. Antonella foi convidada para uma caminhada sem imaginar o que a esperava. Quando chegou, encontrou o espaço iluminado por pequenas luzes e cercado por flores discretas. O irmão dela também estava presente, sorrindo com a pureza de quem compreende mais do que aparenta. Aquilo aqueceu ainda mais o coração dela. Arthur, com o coração acelerado, ajoelhou-se diante dela. Não era o empresário elegante que controlava contratos milionários, mas o homem que havia se despido do orgulho para amar. Olhou em seus olhos e disse: "Você me ensinou o que é verdade, coragem e amor. Hoje quero pedir que caminhe comigo para sempre." As lágrimas brotaram dos olhos de Antonella. Não eram lágrimas de dor, mas de emoção. Sentiu que aquele momento não era apenas um pedido de casamento, mas o reconhecimento de toda a sua luta, de toda a sua dignidade. Arthur não a pedia como conquista, mas como parceria, como promessa de caminhar lado a lado. O irmão dela correu e abraçou os dois, como se desse sua aprovação inocente. Foi um gesto simples, mas cheio de simbolismo. Arthur chorou junto, sentindo que finalmente fazia parte de uma família de verdade, algo que sempre lhe faltara desde a infância. Antonella respirou fundo e disse o tão esperado sim. A palavra ecoou no jardim como um canto de esperança. O abraço que se seguiu não foi apenas físico, mas espiritual, unindo não apenas duas pessoas, mas duas histórias marcadas por dor, superação e amor. Os funcionários que haviam ajudado a organizar discretamente a cena apareceram à distância, emocionados. Muitos sabiam da transformação de Arthur e viam naquele momento a prova viva de que ele havia mudado. Era mais do que um casamento. Era a celebração de uma nova vida. Arthur sentiu o vazio ancestral finalmente se dissolver. Não havia mais espaço para sombras. Havia amor, havia verdade, havia futuro. Antonella, ao seu lado, era a confirmação de que até as feridas mais profundas podem ser curadas. Naquele instante, Arthur e Antonella não eram apenas noivos. Eram testemunhas vivas de que o amor pode nascer da dor e que alguns erros não são fins, mas caminhos para o lugar certo. O casamento não foi apenas uma cerimônia, mas um renascimento. Antonella caminhou até o altar com passos firmes, vestida de forma simples e elegante. O sorriso em seu rosto era de quem havia vencido batalhas, e agora podia celebrar a vitória do amor. Arthur a esperava com os olhos marejados, reconhecendo nela o maior presente que a vida lhe dera. Os votos trocados foram diferentes do comum. Não falaram apenas de promessas, mas de aprendizados. Antonella disse que perdoar havia sido o ato mais libertador de sua vida. Arthur disse que amar havia sido sua maior lição. As palavras emocionaram todos os presentes, pois não eram discursos ensaiados, mas verdades profundas. A festa foi singela, mas cheia de afeto. Funcionários do hotel, amigos próximos e familiares celebraram juntos. O irmão de Antonella foi o centro das atenções, sorrindo e dançando com uma alegria contagiante. Para Arthur, vê-lo feliz era a confirmação de que sua vida agora tinha propósito. Os dias seguintes foram de adaptação a essa nova fase. Antonella voltou a estudar com o apoio de Arthur, que incentivava cada passo. Ele, por sua vez, continuou expandindo os projetos sociais da empresa, transformando o poder em cuidado. Juntos, aprenderam a equilibrar amor, trabalho e família. O vazio que antes dominava Arthur agora era apenas uma lembrança distante. A constelação havia revelado suas raízes, mas foi o amor que lhe trouxe a cura completa. Ele entendeu que não precisava carregar sozinho o peso do passado. Tinha ao seu lado uma companheira disposta a caminhar junto. Antonella, por sua vez, redescobriu sua identidade. Já não era apenas a mulher sobrecarregada de responsabilidades. Era estudante, esposa, irmã dedicada, mulher amada. Sentia-se plena, realizada, pronta para escrever uma nova história. O irmão dela também floresceu. Com os cuidados adequados e o apoio contínuo de Arthur, teve acesso a tratamentos e oportunidades que antes pareciam impossíveis. O lar de Antonella se transformou em espaço de esperança, repleto de amor e possibilidades. Arthur e Antonella entenderam que o amor não é isento de erros, mas é feito de escolhas. Escolheram se perdoar, se reconstruir, se entregar, e essa escolha os guiava diariamente, como uma bússola que apontava sempre para a verdade. O destino havia unido duas almas feridas para que juntas se curassem. O vazio ancestral, a dor da exclusão, a mentira, o perdão, tudo havia se transformado em aprendizado. O amor havia vencido. E assim, Arthur e Antonella iniciaram seu novo começo.
Não como conto de fadas perfeito, mas como uma história real, feita de dor e de superação, de lágrimas e de risos. Uma história que provava que até as maiores feridas podem se tornar o solo fértil onde floresce o amor verdadeiro. Obrigado de coração por assistir a esta história até o fim. Se ela tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Isso nos ajuda a trazer mais histórias de amor, fé e superação para você. E lembre-se, que Deus abençoe a sua vida e a sua família hoje e sempre.